Olá pessoal, estamos começando mais um F5, uma produção do Centro Universitário FUNORTE, exibido pelo canal universitário da TV FUNORTE no YouTube e no canal 12 da NET. Eu sou Eupídio Rocha e estou aqui com a minha colega Maria Fernanda Ruas. Bem-vinda, Fernanda. Obrigada. Oi pessoal, sejam bem-vindos ao F5. Essa semana a gente vai falar um pouco sobre uma questão de médico-paciente, enfermeiro-paciente, fisioterapeuta-paciente, tudo voltado aos centros de terapia intensiva, né? Vamos conversar com profissionais intensivistas. Afinal de contas, a gente vem ouvindo falar, né, Eupídio, muito sobre os CTIs, as UTIs nesse momento de pandemia. E já está com a gente aqui no estúdio a Daiane Royd, fisioterapeuta intensivista. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom dia, Bom né? dia. Bom dia, bem-vinda, Daiane. E aí, para começar a nossa conversa, né, eu gostaria que você explicasse um pouco da sua trajetória profissional. Então, eu fiz a fisioterapia, né, na FUNORTE, formei em 2016, apaixonada com o meu curso. Assim, não era a minha primeira opção, queria fazer direito. Igualzinho, né, as duas coisas. Nada a ver, né? Mas aí eu iniciei fazendo um curso técnico na área da estética, onde minhas professoras eram todas, a maioria, fisioterapeutas. E com isso eu falei, não, quero um nível superior, quero ser fisioterapeuta, mas assim, focada nessa área da estética. Porém, entrou a faculdade, fui apaixonando, todas as disciplinas. Eu cheguei a trabalhar muito com ortopedia, oncologia, trabalhei no hospital de Sul Godinho, nessa área oncológica, com pacientes, principalmente pacientes com câncer de mama e próstata, né? Nessa parte da fisioterapia, da reabilitação. E aí eu comecei os estágios hospitalares, foi onde eu apaixonei. Onde eu falei assim, não, eu quero essa área. Gostei, eu quero... aquela visão de acadêmica, né? Quero salvar vidas. E com isso, teve, né, na cidade a primeira pós-graduação na fisioterapia intensivista, né? Terapia intensiva, neo e adulto. E eu resolvi fazer. E aí, assim, eu fui me apaixonando cada vez mais, né? E existe diferença entre essas terapias de condutas, enfim, para o neonatal e para o adulto? Sim, sim. O neo, eu não tenho experiência. Eu fiz os estágios, né, na neo, mas a minha paixão maior é no adulto. Mas, assim, são detalhes que a gente tem que mensurar, onde na neo é diferente da adulto. Eu penso que, né, pela experiência que eu tive nos estágios, a neo você tem que ter uma atenção mais dobrada, porque a neo é uma coisa assim mais muito delicada. Né? A criança tá ali, ela não fala, sim, né? Depende sim. de muita observação. O serviço em si, na terapia intensiva, dentro do CTI, com a neo, com relatos de colegas, é mais tranquilo, né? A maioria dos resultados são melhores, né? Para trabalhar é menos cansativo. Já o adulto não. O adulto a gente tem aquele lado assim mais humano também, de você pegar o paciente já consciente, chegar à intubação e talvez ver o óbito, ou ter a felicidade de ter extubação, de ter evolução, a reabilitação. Então, assim, eu gosto mais disso, entendeu? Eu gosto de conversar com o meu paciente, tentar a evolução dele sem precisar de uma intubação. E se for o caso de precisar, eu usar o que eu estudei para melhorar, né, esse quadro do paciente que está necessitando dessa terapia intensiva. Perfeito. E dentro dessa perspectiva aí da terapia intensivista, quais são esses campos de atuação, esses campos de trabalho que tem aqui na cidade? Como funciona? O pessoal ter uma noção. Então, a terapia intensiva, né, o fisioterapeuta que se capacitar em intensivista, ele não só trabalha numa UTI, né,
mas também em clínicas médicas, em hospitais, assim, na enfermaria. A gente está lutando para conseguir o fisioterapeuta no pronto-socorro também, né? A demanda é menor, mas seria um diferencial, né? O fisioterapeuta lá aqui, Montes Claros, trabalhando também no pronto-socorro. E o home care, que é aquele paciente que saiu, né, da unidade de terapia intensiva, né, das clínicas médicas dentro do hospital e precisa de um tratamento contínuo em casa, né? Aí o fisioterapeuta acompanha, o fisioterapeuta que vai fazer essa função de reabilitação cardiopulmonar, né, respiratória, exercícios específicos para essa evolução mais rápida do paciente. Quando o fisioterapeuta está ao lado, assim, é visivelmente, satisfatórios os resultados. Quer dizer, esse processo de pandemia que a gente passou acabou revelando possibilidades grandes para a área da fisioterapia, né? Porque é um campo, assim, de... Muito vasto, eu posso imaginar que é vastíssimo, eu não consigo nem... Muito, muito, sabe? Assim, quando eu fiz a pós-graduação, a gente não era tão reconhecido como agora, pós-pandemia, sabe? É muito bom, é maravilhoso quando você escuta de um médico, assim, falando, nossa, a fisioterapia faz uma diferença incrível. Aquele médico que trabalha num pronto-socorro que não tem fisioterapeuta e aquele médico... Não, o mesmo médico que trabalha no pronto-socorro, que trabalha no centro de tratamento intensivo, ele reconhecer a diferença onde tem um fisioterapeuta, né, para montar o ventilador, né, e entregar para ele todos os parâmetros corretos, né, porque a gente tem essa prática vivenciada, a gente estudou para isso, né, a gente procura cada dia com capacitações, cursos, inclusive agora nesse período de pandemia houve muitos cursos, porque teve muita novidade em relação aos modos de ventilar um paciente, porque o paciente COVID é muito diferente. E muita demanda também, né? A demanda também, então a gente tem que ter praticidade, a gente tem que ter um raciocínio mais rápido, além de lógico, né? E isso faz toda a diferença. Dessa resposta rápida e os profissionais, não só o médico, mas o enfermeiro, o fono, o nutricionista, vê a evolução do paciente assim, diante da visão assim, da fisioterapia, sabe? Assim, o fisioterapeuta entrando e fazendo a sua função com qualidade. Na verdade, acaba que você pensa tudo isso, monta tudo isso, você dá oportunidade para o médico, por exemplo, tomar outras decisões, né, mais importantes, porque ele pode ter um tempo maior para responder outras questões também. Sim, né? E quando a gente está assim, seguro, né, capacitado para exercer de fato assim, essa função, a gente discute com clareza com os médicos, com os enfermeiros, com a equipe, né, na UTI. E isso é muito bom para o paciente, sabe? Além das corridas de leito que a gente tem ao iniciar o plantão, né? A gente tem esses diálogos, essas conversas ao decorrer do tratamento, onde a gente entra num consenso, né? A união fazendo a evolução do paciente e os resultados são muito melhores. Então, as perspectivas profissionais são assim, as mais amplas possíveis. No seu caso, por exemplo, como você enxerga essas possibilidades? Eu enxergo que se o profissional, se o fisioterapeuta está com a ideia de entrar para trabalhar, ele não vai ter sucesso, não. Porque não é fácil, entendeu? Ah, não, você é intensivista porque Daiane e eu gosto, e Daiane, nossa, Daiane tá fazendo sucesso, não sei. Não, gente, não é. A alegria minha, né? Às vezes as pessoas brincam, falam, nossa, Daiane, você gosta muito de falar da fisioterapia, assim, os olhos chegam a brilhar. Brilham sim, porque eu gosto do que eu faço, entendeu? Então você tem que gostar, você não tem que buscar porque outra pessoa é perfeita naquilo, não. Você tem que ver se realmente você gosta e aí as perspectivas serão as melhores, entendeu? Porque o campo está cada vez melhor, né? A fisioterapia está ganhando seu espaço. Mas para que a gente continue ganhando, a gente precisa
capacitar, a gente precisa buscar conhecimento, né? Conhecimento de qualidade, para que quando a gente exercer essa função, a gente consiga o resultado, né? Que os embasamentos científicos demonstram para a gente que tem como. Então, e em termos assim, de reconhecimento profissional, como é que está a categoria do fisioterapeuta? tá melhor. Melhorou muito. Vocês conquistaram um espaço efetivo? Estamos conquistando. Não digo que conquistamos, não. É um processo. É um processo. É um processo onde eu tenho certeza que a gente vai conseguir, sabe? Essa valorização. Eu falo porque até hoje, tem hora que um paciente sai, recebe alta, né? E ele passou só por um processo onde ele não precisou, assim, ele ficou mais tempo com um fisioterapeuta do que talvez com um enfermeiro, com um médico, porque ele precisou. Os pacientes que passaram por isso vão entender. Ele precisou só de uma VNI, que é o que a maioria dos pacientes que não foram entubados passaram por esse processo. Então, o fisioterapeuta é quase todo dia ali em cima. Aí, na hora de sair, recebeu alta. Eu queria agradecer o médico, o enfermeiro, toda a equipe. Aí eu fui, gente, fisioterapeuta, fala aí, fala da gente. Mas não é por nada, sabe? É porque eu gosto. É igual quando você gosta de um time de futebol, né? Você quer, toda hora, você quer assistir a televisão, você quer ver o nome dele, né? Você pode estar no 10º lugar, mas você quer ver o nome dele. E eu visto a camisa da fisioterapia. Entendeu? Eu amo o que eu faço, eu quero cada vez mais buscar conhecimento e estar apta assim, para exercer da melhor forma essa função. É muito inspirador ouvir você falar assim, sobre essa paixão pela fisioterapia, porque hoje a gente percebe que a maioria dos adolescentes, principalmente, né, que estão aqui naquela fase de escolher uma profissão, a maioria deles foca muito na questão do reconhecimento e principalmente na questão financeira, né? E às vezes a questão financeira tá bacana, mas você vai para um lugar que você não gosta, você trabalha com uma coisa que você não gosta, né? Então a felicidade, na realidade, ela é meio que subjetiva nesse sentido, né? E não é fácil. Eu falo porque agora nesse período de pandemia, eu dividi essa função aqui em Janaúba. E assim, eu sou casada, tenho 2 filhos, né? Eu tenho uma família. E tinha dia que eu tinha que sair do hospital, um plantão de 24 horas. Sair daqui 5 horas da manhã, pegar um táxi para Janaúba, para pegar um plantão lá, para fazer 48 horas lá e voltar para minha família. E ainda, na hora que eu chegava, a minha família me recebia parecendo que eu estava chegando, que eu era deles, eu queria dormir, eu queria descansar. Mas aí eu ficava, eu respirava, à noite eu dormia, descansava e voltava para o plantão. Foi assim, quando fala que foi um cenário de guerra, talvez, né, tenha sido, porque não foi fácil. Fora a preocupação também, né? De você chegar em casa, tá talvez levando o vírus para casa, né? Sim, sim. E aí, quando as pessoas perguntam pra gente da fisioterapia, já pergunta quanto que a gente ganha. E aí, você tá trabalhando demais? Nossa, tá rica, né? Mas essa é a pergunta que... Se todo mundo que trabalhasse mais que infelizmente acho que fazem para todos, né? Do tipo assim, né? Então... Como se tivesse alguém que não trabalhasse. Aí na hora que demais. fala isso, eu falo, gente, aquela noite que eu não dormi, que o paciente não queria ventilar, que o ventilador ficava só apitando e eu tentando regularizar aquela situação e não sei o quê. E a pessoa só pensa no salário, no dinheiro. Assim, se você não gostar, você não fica, não. Não fica mesmo, sabe? Foram várias pessoas falando, Daiane, você não precisa disso, Daiane, você tá cansada, Daiane, porque eu gosto muito de praticar esporte, então eu jogo peteca, vôlei, futevôlei, sabe? E aí eu não tava mais fazendo os meus esportes e assim, todo mundo questionando isso, que eu não era mais a mesma, que eu tava só no hospital, mas assim, eu tenho certeza que eu contribuí por esses elogios que recebemos durante esse processo. E vindo assim, eu lembro dos médicos, assim, os médicos que são especiais na minha vida, sabe? Onde a gente discutia e conseguia resolver situações de pacientes e que depois eles vinham e me parabenizava a minha equipe, a minha coordenadora. Isso é muito bom.
Então, eu acho que antes de pensar em ganhar bem na fisioterapia, eu acho que tem que gostar, porque ainda não somos tão valorizados financeiramente assim, sabe? Mas quem sabe um dia seremos. Até esse dia chegar, vamos trabalhando da melhor forma, buscando o melhor resultado para os nossos pacientes, né? Você fala uma coisa importante aí, que você fez a primeira pós-graduação, foi na área, né? Sim. E você tem comentado muito aí durante a sua fala essa questão dessa formação contínua, dessa formação continuada. É realmente um diferencial, um ponto-chave de uma virada, digamos assim, profissional? Sim, sim. O Covid veio nos demonstrar isso. Sabe que, assim, quem está nos assistindo e é fisioterapeuta intensivista sabe como foi diferente ventilar um paciente antes da pandemia e após a pandemia. Então, se a gente não tivesse estudos, se a gente não tivesse buscado esse conhecimento, talvez a gente não teria conseguido os resultados que conseguimos. Infelizmente, perdemos muitas vidas, porque os estudos não tinham acontecido ainda. Mas hoje eu falo com você que o paciente que a gente teve aquela dúvida no início, hoje chega para a gente e ele vai para casa. Com certeza. Isso é ótimo. Só se não tiver como mesmo. Mas estamos aptos para mandar o paciente para casa com vida, sabe? Ontem mesmo tivemos uma extubação de uma paciente, uma colega minha que estava na UTI, Covid, né? Uma senhora que eu a recebi e quando ela olhou nos meus olhos, eu fui colocar a VNI nela, né? Que é a ventilação não invasiva, que ainda não é a intubação. Ela olhou para mim e falou assim: nossa, filha, isso aí a gente vê na televisão, né? Nas novelas, e agora eu tô passando por isso. Ai, aquilo ali, eu cheguei... Isso é o mínimo que a gente ouve, né? Ouve na UTI. E aí, ontem ela foi estubada e ficou muito bem, sabe? Após a estubação, a minha colega ainda colocou o catéter nasal com um pouco de oxigênio para ela. Estava saturando 100%, tirou o catéter, ela ficou super bem. Eu tenho certeza que hoje ela está melhor ainda. Então, assim, em menos de 7 dias, ela foi estubada. Isso é muito bom, isso é gratificante. Isso que nos alimenta a trabalhar melhor cada dia mais. E buscar essa educação continuada, esses estudos, né? Que a gente, cada dia que passa, tem um curso de tal coisa, tem um curso, não, eu já fiz esse. Não, vou fazer de novo, porque eu tenho certeza que vai ter alguma coisa nova, né? Mais. Sim, e sempre tem. Daiane, foi muito bom conversar com você, é realmente inspirador ver pessoas que gostam, né? E que demonstram essa paixão de uma forma muito transparente, lúcida e verdadeira, né? E a gente espera te ter aqui em outros momentos. E assim, pra gente falar mais sobre isso, mas não nesse período agora, né? A gente espera que da próxima vez você venha aqui para falar com a gente. Olha, gente, ficaram sequelas excelentes do Covid, muitos leitos, mas todos estão vazios, ninguém mais de Covid. A gente espera que essa notícia venha em breve, né? Estamos conseguindo, estamos andando para isso, já diminuiu bastante. A vacinação vai indo certeza. Também, vai avançando, né? Então... E quem não vacinou, né, que tá... Por favor. Quem não vacinou? Vacina. Daiane, muito obrigada, viu? Até a próxima, se Deus quiser. Eu que agradeço, gente. Pessoal, e fiquem ligados que daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouquinho, rapidinho, intervalozinho, né? Olá pessoal, você conhece a TV FUNORTE? A TV FUNORTE é o canal educativo do Centro Universitário FUNORTE e que tem uma programação produzida por nossa comunidade acadêmica, os alunos e os professores. A TV FUNORTE integra a rede de canais universitários do Brasil, que tem como objetivo levar informação, conhecimento, cultura, inovação, ciência, tecnologia e muita interação até você. A TV FUNORTE está no ar 24 horas por dia, pela sintonia da NET Claro TV, canal 12, e também pelo YouTube. Acesse nossas redes sociais, TV FUNORTE.
pessoal, estamos aqui no programa F5, uma produção do Centro Universitário FUNORTE, exibido na TV FUNORTE, no YouTube e também no canal 12 da NET. Isso, e agora já está aqui com a gente a médica doutora Cindy Machado Melo, que além de pediatra, é neonatologista. Seja bem-vinda, obrigada pela presença aqui no F5. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje para compartilhar um pouquinho sobre a terapia neonatal. Eu tenho certeza que é um assunto que as pessoas ainda têm uma falta de conhecimento na realidade. Sim. E para a gente começar, fala um pouquinho sobre sua trajetória aí profissional. Desde pequena, eu sempre tive vontade de ser pediatra. Eu não queria fazer medicina, eu queria fazer pediatria, era assim uma vontade. Minha mãe sempre fala que ela enxergava assim, meu nome em um consultório, né, escrito Cindy Pediatra. Não sei se é porque eu ouvi isso de forma repetida, eu acabei tendo indo por esse caminho, né, de fazer medicina para fazer pediatria. Mas quando eu comecei a residência de pediatria, eu descobri um outro mundo, que é a neonatologia. É uma área muito específica da pediatria. E quando eu comecei a estudar e passar pelos estágios de neonatologia, eu me apaixonei, assim. E a gente, desde a residência, a gente trabalha, né, com bebês até 28 dias de vida, né? Então a neonatologia, ela está associada ao cuidado com os bebês até 28 dias de vida. E quando eu comecei a passar pelos estágios nessa área, eu me apaixonei e ali eu já decidi que eu queria fazer neonatologia. E aí, concluindo a residência de pediatria, eu optei por, né, fazer a prova de título para neonatologia. Então, depois da residência, eu segui esse caminho aí. E esse processo de formação, Cindy, então, é um processo demorado? É um processo que demanda qual investimento de tempo, de conhecimento para essa, digamos assim, essa especialização nesse campo? São muitos anos, né? Primeiro a gente faz a graduação em medicina, com duração de 6 anos, depois a residência de pediatria, com duração de 3 anos, e depois de neonatologia, que são mais 2 anos. Concluindo a residência de neonatologia, é necessário também fazer a prova de título, que demora em torno assim, de 1 ano para que a gente realmente consiga passar por todas as etapas. Tem a etapa de currículo, a etapa teórica e depois uma prova prática. E aí depois disso, é quase 1 ano de prova e de espera, aí a gente realmente, passando por todas as etapas, recebe, né, a aprovação em neonatologia. Bom tempo, algo em torno aí de 11 anos praticamente, 11, 12 anos. Exatamente, né? Um investimento grande de tempo. Se você for pensar, assim, é um investimento grande de tempo para cuidar num curto espaço de tempo da vida, são 28, né? Porque é 28 dias, né? Exatamente. Mas, de fato, assim, o RN, né, o recém-nascido, é muito frágil, né? Como que é isso, assim? Qual é o tipo de cuidado específico que vocês têm? Então, nós cuidamos dos bebês até os 28 dias de vida, como vocês falaram, e de bebês, especificamente na terapia intensiva, são bebês que evoluíram com alguma intercorrência, seja respiratória, seja gastrointestinal, né? É algum bebê que precisa de um cuidado a mais. Como foi falado, eles são realmente muito sensíveis. Então, qualquer alteração no período neonatal, né, a maioria das alterações, na verdade, indica que esse bebê vá ali para a UTI para receber um cuidado mais intensivo, que é um local onde o bebê vai ser monitorizado 24 horas, com equipamentos, com toda a equipe, né, de médicos, especialistas, com fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, que estarão fazendo vigilância contínua para observar e para intervir de forma precoce, né, nessas alterações neonatais. Porque no período neonatal, a gente precisa da intervenção pontual e imediata. A gente não pode perder tempo, porque a gente fala que tempo é vida, tempo é neurônio que eu estou ali poupando. Então, eu preciso de intervenções assim, realmente efetivas, né? Então, para isso, existe a terapia intensiva neonatal. Então, eles realmente são frágeis, a gente precisa desse suporte. Doutora, e, por exemplo, como que vocês conseguem perceber, assim, falando que eles ficam ali, né, monitorizados o tempo todo, mas
o bebê não fala, né? Óbvio, né? Mas eu falo assim, qual tipo de sinal? Porque são muito pequenininhos, né? Qual tipo de sinal que vocês conseguem perceber que tem alguma coisa que está saindo do controle? É interessante essa pergunta. Com o tempo, a gente fica treinado a perceber, sabe? Porque as alterações são sutis. A gente usa um termo que a gente fala assim, o bebê que não vai bem. Com o tempo, a gente começa a perceber, e às vezes, assim, os mais experientes, né? A gente bate o olho e fala assim, esse bebê não vai bem. Então, a gente observa alguns aspectos, entre eles o aspecto da pele, até o tom da pele, a cor da pele, né? A tonalidade, se tem uma pele de boneca de cera, que é a pele que não tem brilho, que não tem vida, a gente vê que é um bebê que não vai bem. Um bebê que altera o padrão respiratório é um bebê que não vai bem. Um bebê que não tolera dieta, que não consegue mamar, que está gemente. Tudo isso são sinais indiretos de que algo não vai bem. Então, quando a gente percebe isso, a gente faz a investigação. A gente faz o exame clínico, né? Tenta identificar qual que é o foco, qual que é a causa dessas alterações. E a partir daí a gente elege exames laboratoriais para investigar e tentar intervir o mais rapidamente possível, né, nessas alterações. Então, eu percebo que o bebê não está bem, faço exames e trato, né, de forma imediata, né, o que vier ali de alteração. E aqui na região, como é que está a situação dos hospitais para poder oferecer esse atendimento? Como é que, em termos assim, tecnológicos, de pessoal? Então, aqui em Montes Claros nós temos 3 UTIs neonatais. Temos na Santa Casa, no Hospital Universitário e no Hospital das Clínicas Mário Ribeiro. Todos os 3 hospitais, eles possuem 10 leitos de terapia intensiva neonatal, com todos os equipamentos, né, necessários para que o atendimento seja feito de forma efetiva. Esses hospitais eles estão equipados, né, com tudo que é necessário para oferecer o tratamento, mas o que a gente percebe é que o número de bebês, principalmente prematuros, tem aumentado e nossa população tem crescido, né? As mulheres engravidam cada vez mais com idade mais avançada, e isso é um fator de risco para a prematuridade, para complicações obstétricas que acabam gerando, né, uma demanda maior de UTIs neonatais, de leitos e de vagas. E a gente percebe que alguns momentos assim, do ano, esses bebês eles ficam retidos em sala de parto, por falta mesmo de vagas. Então a gente tem 30 leitos hoje, mas a gente percebe no dia a dia que a demanda é muito maior do que isso. E nesse período da pandemia, porque não tem como a gente escapar da pandemia, Não. a gente está sempre voltando para a pandemia, houve uma redução, continua a mesma coisa, ou houve um aumento? Como foi esse período aí, principalmente o período mais acirrado da pandemia, né? Que agora, aparentemente, a gente está caminhando para uma coisa mais tranquila, né? Nós tínhamos uma expectativa de um impacto muito maior do que foi, sabe? Mas na neonatologia especificamente não houve assim, um grande impacto. A gente não teve nenhuma das 3 UTIs quantidade assim, significativa de bebês internados. Que ótimo, que ótimo. Agora, interessante, você está falando sobre a neonatologia, né? São os primeiros 28 dias de vida do bebê. E a maioria dos bebês que vão para uma UTI tem a ver com a questão de nascerem prematuros, né? Mas é possível, por exemplo, o bebê vai para casa e dentro desses 28 dias pode acontecer alguma coisa, eventualmente, que as mães... Por isso que eu estava até perguntando a questão dos sinais, né? Porque às vezes nós mães a gente não consegue perceber de cara. E aí, tem alguma coisa que a mãe pode ficar atenta, que pode acontecer nesses 28 dias que eventualmente necessite de uma UTI? Sim, com certeza. Nossos bebês, a maioria deles, eles estão internados devido à prematuridade ou devido à sepse neonatal, que é uma infecção que acontece nesse período aí, nesses primeiros 28 dias de vida. Isso pode acontecer e os primeiros sinais podem manifestar ali na primeira semana de vida ou ainda no bebê internado, né? E dali, do alojamento conjunto, ele vai direto para a UTI. Ou pode também o bebê estar em casa e começar a apresentar alguma alteração e isso já ser sinal de sepse. Então, um bebê
que a mãe começa a observar que ele está mais hipoativo, ou que apresentou febre, ou que ele não mama mais, é um bebê que tem um risco aí de ter sepse, de ter infecção, ou de ter alguma outra doença que precisa de intervenção e que pode ser um candidato aí à terapia intensiva. Então tem que ficar muito atento. Tem que ficar atento e levar para o pediatra, né, da porta, um pronto atendimento para que ele seja avaliado, porque muitas vezes uma intervenção simples resolve e muitas vezes o pediatra identifica algo que tem que ser tratado de forma mais intensiva, né, e aí é encaminhado para a UTI e aí faz realmente o tratamento já internado na terapia intensiva. Uma pergunta assim, mais ou menos específica. Como é que é a preparação emocional para lidar com esse paciente tão frágil, não só tão com específico, o pacientezinho, mas com a mãe também, com a né? família também? Então, eu acho que tem muito a ver com o dom, sabe? Assim, a gente acaba absorvendo, a gente acaba sofrendo junto com eles, né? São internações prolongadas, não são internações curtas, a maioria assim fica um tempo maior, né, de tratamento, porque exige um tempo aí de antibiótico prolongado. Às vezes a gente recebe bebês assim de 600 gramas e ele vai receber alta, né, com um pezinho maior, então cada dia ganha um pouquinho, então são internações mais prolongadas e a gente cria um vínculo com o bebê, a gente cria um vínculo com a família. Isso é bom, porque quando a gente trata de um paciente com carinho, com amor, a gente percebe que o resultado é muito maior. Mas nós temos também que nos proteger como profissionais, né? E eu acho que é um limite muito tênue entre ter o cuidado, ter o amor e o carinho pelo paciente e não levar o problema para casa, sabe? Assim, em chegar em casa e não preocupar tanto, em não sentir tanto, não sofrer, não chorar por aquele bebê que às vezes não evoluiu bem. Então, é questão de treinamento e dom também, né? Lidar com esses bebês. E lidar com as mães, eu acho que às vezes é a parte mais difícil mesmo. Porque a gente sabe que não é fácil, né? Você gerar um bebê por 9 meses, preparar o quartinho para recebê-lo e a mãe, assim, vai para o parto, aquele momento sofrido, e depois ela recebe a alta sem o bebê nos braços. A gente entende que é um momento assim de muita dor, né? E a gente tenta se colocar no lugar delas e ter paciência, né? Escutar muito, explicar quantas vezes for necessário, porque a gente às vezes fala, explica o que está acontecendo com o bebê e pelo estresse gerado, pela dor, as mães às vezes não compreendem, né? Questionam e a gente tem que estar ali realmente com paciência, com a escuta atenta, né? E acolher essas mães. Eu acho que a palavra assim, que resume tudo é o acolhimento, né? A família precisa se sentir acolhida, precisa se sentir segura. E quando eles percebem isso, percebem que além de uma equipe técnica, tem uma equipe ali que faz tudo com carinho e amor, eles ficam tranquilos e é uma parceria. E aí é muito mais suave, né? O trabalho fica muito mais leve. Doutora, fora do ar, a gente conversou um pouquinho, você falou sobre a questão das UTIs pediátricas, né, que tem uma diferença. E a importância também de ter uma neonatal, né, à disposição ali. Sobre essa questão da pediátrica, então, de fato, em Montes Claros não tem uma criança ou um bebê que precise. Qual é o procedimento? Como que é? O que isso impacta nos tratamentos? Então, realmente são informações impactantes, né? A gente saber que hoje eu que tenho 2 filhos, uma filha de 10 meses e um filho de 5 anos. Se um dos 2 precisarem de uma UTI pediátrica, infelizmente eu não disponho de leitos. Nem se eu quiser pagar ou se eu tiver o convênio, eu não tenho leitos para internar, né, um dos nossos filhos em UTI aqui na nossa cidade e nem no sul da Bahia, nem no norte de Minas, porque nós somos referência, né, de toda essa região. Então, nós temos leitos em Belo Horizonte. Aqui em Montes Claros, nós temos na Santa Casa uma UTI neonatal, que ela conta com 2 leitos pediátricos, que são leitos cedidos para a pediatria. Então, esporadicamente internam crianças. E no Hospital Universitário também. Mas a gente sabe que não é uma UTI pediátrica, não é preparada para receber crianças. E não é suficiente, né? 4 leitos para toda uma população que cresce, que tem
tantas crianças doentes e as enfermarias lotadas, a gente sabe que isso não é suficiente. A gente sabe que nossas crianças, elas não têm recebido a assistência adequada quando elas complicam, quando elas ficam graves em enfermarias ou em pronto-socorro, pronto atendimento. Então, realmente, tem a aprovação aí na cidade de que vai acontecer uma UTI pediátrica nos próximos meses ou anos, mas isso ainda não é realidade. Então, hoje, nós não contamos com uma UTI pediátrica na cidade. É uma urgência, né, que isso realmente se resolva e que aconteça. É verdade, é um problema, né? Sim. Outra coisa interessante que a gente conversou, que eu queria que você falasse um pouco para quem está em casa, é com relação à importância de ter essas UTIs na cidade de nascimento, né? Por exemplo, um bebê que nasce e tem uma complicação numa cidade aqui, no entorno, né, de Montes Claros, por exemplo, até o transporte pode de certa forma afetar, né, nesse desenvolvimento. Isso, exatamente. Então, quando o bebê nasce, principalmente quando ele nasce prematuro, ele é muito sensível. Então, alterações de temperatura, alterações de pressão, de oxigênio ou da falta do oxigênio, elas podem levar e gerar sequelas que são permanentes para a vida toda. Isso vai impactar ali na morbidade dessas crianças. Então, quando eu faço a intervenção precoce, quando o bebê está com insuficiência respiratória e eu forneço oxigênio, eu tenho respirador, eu tenho médico treinado, a equipe treinada, eu corro um risco menor de sequela neurológica. Então, há um risco menor dessa criança evoluir com paralisia cerebral e com alteração no desenvolvimento. Quanto mais rápido, quanto mais efetivo o tratamento, melhores são os resultados. E quando eu falo de intervenção neonatal, eu falo de futuro, né? Se eu faço uma intervenção adequada, eu estou falando que daqui 5, 10 anos eu vou ter uma criança saudável, vou ter um adulto capaz para fazer uma faculdade, para poder fazer diferença na sociedade. E se eu não faço intervenção rápida e precoce, além de aumentar a mortalidade neonatal, eu às vezes até salvo essa criança com atraso, né? Às vezes uma intervenção que demora assim, de 1 ou 2, 3 horas para ser realizada, eu posso até salvar a criança, mas ela pode evoluir com sequela. Sequela permanente que muitas vezes a gente não consegue reverter. Caso que a criança tenha ali um desenvolvimento talvez, né, prejudicado. Sim, exatamente. Tá vendo aí a justificativa para tantos anos, né, de formação. Tantos anos de preparação, né, para poder... do futuro, de fato. Até né? porque no fundo é isso, né, você está lidando com o futuro dessas crianças, desses bebês, né, e tem que ser um investimento de tempo para poder ter essa capacidade, ter essa preparação, né? E é isso que, assim, que nos motiva a trabalhar na neonatologia, sabe? Assim, a paixão está exatamente aí, em ver que a gente faz diferença. Que, assim, quando a gente recebe fotos das mamães que depois de 5 anos mandam, doutora, olha, fulaninha fez 5 anos, você lembra dela? Aí manda a foto dela na UTI com 500 gramas, 600 gramas, e manda aquela moça bonita fazendo balé, ou fazendo, né, ou na escola, aprendendo a ler, né, e a gente vê que realmente a terapia neonatal fez diferença. Se não houvesse a intervenção adequada, né, muito provavelmente esse bebê não teria sobrevivido, nem se tornado essa criança que fez tanta diferença na vida e na família, né. Por isso que a questão emocional está sempre muito próxima, né, você tem que lidar com Sim. isso e administrar, né. Exatamente. Doutora, eu que sou mãe, assim, tô adorando o assunto. Mas infelizmente o nosso tempo, né, é curto, mas a gente espera te ter aqui de novo para a gente falar mais sobre isso. E como você também é pediatra, falar um pouquinho dos cuidados dos de 28 dias a mais, né? Foi muito bom ter você aqui. Muito obrigada. O prazer foi meu. É um assunto que eu, assim, sempre gosto de falar, é algo que realmente faz com que meus olhos brilhem, né? Eu amo o que eu faço e amo cuidar desses pequenos e estou à disposição para informações, para conversas e bate-papos. Perfeito. Muito obrigado, doutora Cindy. A gente vai fazer um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente volta retomando essa discussão, né, Fernanda? É isso aí. Até daqui a pouco, pessoal.
TV Universitária chega ao norte de Minas, com 24 horas de programação no ar. Acompanhe pela NET Claro TV, canal 12, e também pelo YouTube. Nossas produções são realizadas pelas comunidades acadêmicas, alunos e professores da FUNORTE aqui em Montes Claros, do Promove em BH, do Uni Santana de São Paulo, do Novo Milênio no Espírito Santo e da Santa Úrsula, Rio de Janeiro, com conteúdos educativo, cultural, informativo, artístico e o mais importante, diverso e eclético, pautado na ciência, tecnologia e inovação. Tudo isso você pode acompanhar no canal 12 da NET Claro TV e no YouTube, canal Universitário. Olá pessoal, estamos de volta aqui direto dos estúdios da TV FUNORTE para continuar o nosso papo, a nossa conversa sobre terapia neonatal. Isso, e agora já está aqui com a gente a Rosana Franciele Barbosa, que é enfermeira aqui do HC da terapia neonatal. Seja bem-vinda, Rosana, obrigada pela presença. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. Rosana, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória aí na enfermagem até chegar nas terapias intensivas neonatal. Então, eu iniciei na área da enfermagem, né, como técnica em enfermagem, no ano de 2009 e trabalhei por 10 anos nessa área, né, em bloco obstétrico e com assistência voltada para o recém-nascido. Durante esse período aí, enquanto técnica de enfermagem, eu me graduei, né, em enfermagem e iniciei essa trajetória um pouco na docência, nos cursos técnicos, né, nos cursos profissionalizantes e atualmente atuo, né, estou no HC como enfermeira do CTI neonatal desde a sua abertura, né, já estou no HC há quase 4 anos, iniciei no setor de pediatria e hoje faço parte, né, da equipe de enfermagem do CTI neonatal do HC. E aí você podia explicar para a gente, Rosana, a importância da terapia neonatal nas questões médicas, hospitalares? O que é, né, na verdade, essa terapia? Então, a terapia neonatal está relacionada a procedimentos, né, que venham a viabilizar a sobrevida desses nossos pacientes, desses recém-nascidos, né, dispondo de tecnologia, de equipamentos, né, a gente tem uma equipe composta, nós temos uma equipe multiprofissional, né, em que é necessário para o atendimento desses recém-nascidos, que é composta por médico, fisioterapeuta, enfermeiros, técnicos de enfermagem e fono. E essas terapias, né, o público que vocês atendem são só recém-nascidos, então? O CTI do HC, ele é voltado só para recém-nascidos mesmo? Isso, o nosso CTI é voltado apenas para recém-nascidos, né? A gente recebe eles somente até o 28º dia de vida. No entanto, a maioria dos casos, por se tratar de pacientes prematuros com baixo peso ao nascer, eles podem permanecer por um tempo maior dentro da unidade de terapia neonatal, né? Porém, para admissão, para a gente receber esse paciente, ele tem que estar nesse critério aí de menor que 28 dias de vida. Então, a maioria dos pacientes de vocês é relacionado à prematuridade? A maioria dos casos que dependem da UTI seria isso? A maioria, sim, relacionada à prematuridade. Como eu falei, podem haver outras situações, né, como asfixia perinatal, voltados para os pacientes nascidos a termo, que corresponde ao período entre 37 semanas e 40 semanas, 41 semanas de gestação, mas a maioria está nesse padrão, nesse perfil aí, menores de 37 semanas de gestação. E o caminho para o profissional que queira trabalhar com essa área? É uma especialização, é um curso complementar ou é uma área já do curso de enfermagem? Não faz parte do curso de enfermagem, né? A gente tem a parte de pediatria durante a graduação e hoje a FUNORTE, os alunos da FUNORTE fazem, né, tem esse diferencial que eles fazem estágio na unidade de terapia intensiva neonatal com a gente. Então é um diferencial aqui em Montes Claros, porque nas demais
né, nos demais cursos, não é oferecida essa oportunidade. Então, para trabalhar em terapia intensiva neonatal, o primeiro passo é gostar, tem que ter muito amor, né? A gente tem que gostar mesmo. Eu, desde que eu comecei na área, eu sempre tive uma afinidade muito grande por essa área materno-infantil. E depois, né, eu tenho pós-graduação, né, em terapia intensiva neonatal e pediátrica. Aqui em Montes Claros, no momento, não tem nenhum curso, né, de pós-graduação ou residência voltado para neonatologia. As residências, que é mais próxima em BH, né, residência em neonatologia, então as pessoas que queiram, né, cursar por esse trajeto aí, elas devem procurar especializações fora. Nós não temos aqui ainda. Quando eu me pós-graduei, havia uma instituição que estava oferecendo esse curso, mas devido à dificuldade de formação de turmas, não teve mais. São poucas as pessoas, né, que gostam, que é uma área muito e que delicada, têm interesse. Né? Realmente é uma área bem delicada. A gente, além de gostar de trabalhar com esses bebês, é uma área que requer assim, envolvimento. Eu acredito que a gente se envolve mais com o serviço, com a recuperação daqueles bebês, né? A gente trata como se fosse um filho mesmo. A cada melhora do quadro, a gente vibra junto com os pais, a gente fica feliz de verdade. E maior ainda é a felicidade quando a gente consegue devolver esses bebês para os pais, para as famílias deles, né? Com saúde. Embora seja um desafio ainda muito grande para a neonatologia, a questão antes preocupava-se muito com a mortalidade, em sobrevivência. Hoje a gente preocupa com a morbidade. O que seria isso? Sobreviver a essa prematuridade, a esse tempo de terapia intensiva, sem sequelas, para que ele possa, né, ter um desenvolvimento normal, sem nenhum dano psíquico, motor, né, que pode acontecer voltado para a prematuridade. Qual seria a maneira de evitar essa morbidade, então? Um acompanhamento constante, equipamentos? Além dos equipamentos, né, adequados, um acompanhamento, monitoramento constante, como você falou, na unidade de terapia intensiva neonatal, a gente tem um técnico de enfermagem para cada 2 pacientes, né, que é o recomendado. Então, a vigilância desses pacientes é contínua, né? A gente fica à beira-leito ali o tempo todo para identificar qualquer sinal, qualquer alteração que esse bebê venha apresentar, né? Eles dão sinais para a gente de que algo não está bem, de que algo está errado, né? Eles comunicam com a gente. Então, é preciso ter esse olhar diferenciado, de conseguir entender, enxergar o que ele quer nos mostrar. Porque ele muda quando ele está tendo uma piora, né? Algum exame está alterado, às vezes, né, alguma infecção. Ele dá sinais para a gente de que isso está acontecendo, que está havendo essa modificação dentro do corpo dele, né, dentro dele. Então, a gente tem que ficar atento a esses sinais, uma agitação dentro da incubadora, dentro do berço, né, uma alteração do padrão respiratório, da frequência cardíaca. Eles tendem a alterar a frequência cardíaca quando estão incomodados com alguma coisa. Então, a gente acompanha isso o tempo todo para identificar precocemente, né, as alterações que possam vir a acontecer e tratar. Claro que não depende também só da nossa parte, da tecnologia, né? Vai muito de cada paciente, de cada recém-nascido. Um problema que a gente tem hoje, nossos pacientes da UTI, eles são via central de leitos, via transferência. Então, o transporte desses pacientes pode, infelizmente, interferir nessa recuperação, né? É comum a gente receber pacientes que a ultrassom é identificado algum tipo de hemorragia, né, periventricular, e isso pode estar relacionado, sim, com essas morbidades, né? E tem outros fatores também, como o controle de ruídos da UTI, que é muito importante. A gente trabalha com um protocolo de manuseio mínimo, né, onde a gente tem todo o cuidado de controlar o ruído mesmo dentro da UTI. O bebê, durante a vida, né, intrauterina, ele passa em torno de 18 horas dormindo. Então, a gente tem que garantir para ele um período de sono profundo, né, para que ele consiga se restabelecer, se recuperar. Então, se é um lugar, um ambiente
de muito barulho, de muito estresse, o bebê absorve aquilo ali, ele vai ficar estressado, ele vai ficar irritado, pode haver o sangramento, né, periventricular, que está relacionado com as hemorragias intracranianas, né, no recém-nascido, e isso aí pode trazer essas morbidades também. Então é um cuidado muito específico, né? É tudo muito detalhado, a gente tem que respeitar o horário do soninho, a gente estabeleceu horários, né, dentro da UTI, tem um horário a troca de fralda, tem um horário estabelecido para que aconteça, a forma correta para que aconteça, dependendo de como eu faço essa troca de fralda, que parece ser tão simples, eu posso estar colocando esse bebê em risco, né? Das hemorragias, que é o primeiro momento, é o que a gente mais preocupa, as hemorragias periventriculares, né? Que está relacionada aí com o desenvolvimento desse bebê psicomotor. Rosana, e a questão do Covid, ela teve algum impacto na CTI neonatal ou não? No início da pandemia, sim. Eu acredito que as mães ficaram mais em casa, né? E assim, não houve tanto parto prematuro. Então a gente ficou por um período com um número menor de pacientes, sim, mas agora a gente já está voltando ao normal, né? Eu acredito que está relacionado com o fato das pessoas terem seguido o isolamento, terem ficado mais em casa, né? E aí não evoluíram esse trabalho de parto prematuro. Porém, já há algum tempo que retornou ao normal essa nossa rotina, né? De partos prematuros, a gente recebe muito paciente de outros municípios aqui próximos, né? Nosso público é muito dos municípios, né? Brasília de Minas, Januária, até de Espinosa a gente já recebeu recém-nascido. Então, no início teve esse impacto, mas já tem algum tempo que normalizou essa questão da quantidade de pacientes dentro da UTI neonatal. Como é que se enxerga as possibilidades desse mercado neonatal? Então, até alguns anos atrás, quando a gente fala em UTI neonatal, é uma área nova, né? A UTI da cidade mais velha tem 20 anos, se eu não estiver enganada, que é a do HU, que foi a primeira UTI neonatal da região. Então, se a gente pensar assim, tem pouco tempo, faz pouco tempo, né, que teve essa necessidade de implantar. E com isso veio a da Santa Casa e depois a do HC. A dificuldade, eu creio que tende a aumentar sim, porque cada dia mais se tem parto prematuro, né, por vários fatores, por vários motivos. E a gente atende várias cidades, como eu falei anteriormente, da região, não é só o público de Montes Claros, né? Então eu acredito que tende a evoluir, a melhorar, né? Já tem outras UTIs, né? Em Taiobeiras tem UTI neonatal hoje, que é recente, não tem tanto tempo. Janaúba tem UTI neonatal. Antes, vamos pensar que há 20 anos atrás era somente a da HU. Então eu acredito que é uma área que tende a se expandir ainda mais, né? Devido à necessidade, mesmo com essas 3 UTIs neonatais aqui em Montes Claros, né? No total aí de 30 leitos para Montes Claros. Pouco, né? É pouco. Ainda assim, ainda ficam pacientes recém-nascidos sem vaga, né, em UTI neonatal, em locais não apropriados, improvisados para poder tratar desses pacientes. E você está falando da questão do transporte, então assim, a necessidade de outras cidades mais próximas terem essa UTI acaba sendo uma questão até de vida ou morte para esse bebê, né? Sim, porque pode acontecer, infelizmente, né? Já aconteceu do paciente chegar para a gente já quase em óbito. Então, assim, devido à instabilidade hemodinâmica que estava, né? Uhum. E assim, aí eles também ficam naquela situação, se ficar, o que a gente faz? Vai ou volta? E acabam trazendo. E principalmente para essa área da enfermagem, porque é um público bem escasso, né? São poucos os enfermeiros que se especializam nessa área. É difícil, aqui em Montes Claros, uma cidade, né, que não é tão pequena, a gente encontrar profissionais com essa especialização. Interessante, pela maneira como você está falando, hein, Rosana, dá para perceber que além da questão do conhecimento técnico, né, ou do domínio de uma série de questões técnicas, é muito importante lidar com essa questão emocional. É o que a gente já falou desde o início, né?
é preciso saber lidar com isso, porque você está lidando com um paciente que não tem como não estabelecer uma relação emocional. É isso mesmo? Ou tem uma maneira de evitar isso ou não tem como? É preciso lidar com esse relacionamento, essa relação. A gente acaba se envolvendo, né? Não tem como. Mas a gente mantém um equilíbrio, sim, porque não tem como a gente estabelecer talvez esse vínculo. A gente consegue, na verdade, né? Às vezes, quando a mãe vem até a UTI, ela fala assim, quando a gente chega perto e conversa, a mãe tá com o bebê tá chorando, a gente às vezes chega, conversa, né? Ou até o toque que a gente faz, ele acalma. Porque às vezes passa por longos períodos. Tem pacientes que ficam 3 meses dentro da UTI com a gente. Então eles acostumam com a voz, né? Com o cheiro. Até o nosso cheiro eles acostumam. Eles reconhecem. Então a gente tenta. É bem difícil mesmo separar, porque a gente acaba se envolvendo, mas assim, é um envolvimento que eu acredito que seja saudável, né? Que favoreça esse vínculo aí também da equipe, né? No caso, a gente com a família, porque é um período muito difícil para a família, a gente tem que estar ali para poder acolher, acompanhar, recebê-los bem, para poder construir também esse vínculo família com a equipe, para que a relação não fique tão desgastada, uma vez que as internações são bem longas, né? Nossas internações não são menores do que 15 dias, digamos assim. Então, chega até a internação de 3 meses e meio de um paciente que chegou para a gente com 800 gramas. Então, a gente acaba, infelizmente ou felizmente, realmente se apegando mesmo, envolvendo emocionalmente, mas assim, de uma forma saudável, né? Eu acredito que esse envolvimento traga benefícios para o paciente, porque a gente se envolve no sentido de querer sempre dar o nosso melhor para aquele paciente, de lutar mesmo por aquele paciente. Claro que pode acontecer, né, em relação, graças a Deus, o número de óbitos é bem baixo na nossa UTI, né, comparado a demais estudos e outros dados que não são passados, né, que a gente acompanha, mas acontece. Infelizmente, a gente está lidando com um paciente gravemente enfermo e pode vir a acontecer a qualquer momento. E o que eu falo com a minha equipe, né, eu sempre falo, gente, a gente tem que pensar que nós fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. Se não der, porque não é da nossa parte. Tem coisas que não estão ao nosso alcance, né? Então, a gente sempre tem que ter a certeza, a gente fica triste, mas eu sempre tenho a certeza de que o que deveria ser feito, o que era melhor para ele, foi feito. Que não foi por falta de assistência, ou não foi por falha, né? E o que está ao nosso alcance enquanto seres humanos foi feito para aquele paciente. E se não deu certo, não cabe a gente, né, ficar buscando tantas explicações. Então, eu sempre falo, claro que por ser uma equipe nova, nós somos uma UTI bebê, né? Temos apenas 2 anos de funcionamento. E por ser uma equipe nova também, no início nós tivemos dificuldades, né? Porque acaba assim, nossa, na verdade o hospital inteiro, né? Quando sofre com alguma perda da UTI. Então eu tento sempre trazer para a equipe isso, de não ficar com aquele sofrimento, porque a gente, como se fosse, porque inicialmente é assim, algumas pessoas pensam que a gente perdeu como uma falha da equipe. Não, nem sempre vai ser dessa forma. Então eu tento trazer com naturalidade, né? Porque nós também não podemos nos adoecer mediante essas situações que são vivenciadas dentro da UTI. A gente tem que cuidar dessa saúde emocional também, né? Principalmente para nós mães, que somos mães, então a gente realmente acaba se envolvendo um pouco mais, mas saber diferenciar e entender que é o processo, que existe essa fase na nossa vida, né? Que não está sob nosso controle. É verdade. Rosana, a gente queria agradecer a sua presença, foi um assunto tão interessante, né, Pide? Assim, passou rapidinho. E é um assunto interessante que dá para perceber que tanto com você quanto com a entrevistada anterior, né, foi a Daiane, né, essa questão da perspectiva emocional, né, da ligação emocional e de lidar com essas emoções. Não tem como evitar isso, né? Muito interessante isso. É verdade. Muito obrigada pela sua presença. Eu espero ter você aqui. Nós esperamos, né? Tomara que você venha contar mais coisas interessantes, trazer mais bons resultados do HC para a gente também. Pode deixar, estou à disposição, viu? Obrigada. Agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje.
E a gente agradece a você, agradece também ao pessoal que está nos acompanhando, né? Seja pelo YouTube, seja pelo canal 12 da NET, né? E fica o convite para vocês aí, na próxima semana, mais um programa novo aí. Quem tiver no YouTube, assina o canal, curta, coloca um comentário, sininho, compartilha, etc, etc, etc. Até a próxima, gente. Até mais, pessoal. Boa semana.